Gênesis 1:11, abra por favor. Preste atenção aqui no telão. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. Como que Deus, Ele cria relva, ervas, árvores frutíferas? Diga assim, através da palavra. Diga assim, através da espécie. Então, quando Deus vai criar relva, ervas, que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos, diga assim, segundo a sua espécie. Diga assim, Deus lança uma palavra, segundo a espécie. Isso não só para as relvas, isso não só para as ervas que dê semente, árvores frutíferas. Isso para os peixes, produza peixes conforme a sua espécie. Para os animais, produz animais conforme a sua espécie. Então, tudo que Deus criou foi conforme a espécie dela mesmo. Mas nós lemos em Gênesis 1:26, que Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, você foi formado também pela palavra, segundo a espécie de Deus. Semente segundo a espécie de semente. Erva segundo a espécie de ervas. Peixe segundo a espécie de peixe. Árvores segundo a espécie de árvores. Animais segundo a espécie de animais. E você segundo a espécie de quem? Você segundo a espécie de quem? Você segundo a espécie de quem? Então, de quem você precisa para ser fortalecido? De quem você precisa para sobreviver? De quem você precisa para ser abençoado? De quem você precisa para reinar? De quem você precisa para prosperar? De quem você precisa para dar tudo certo na sua vida? Então esse foi o erro de Adão e Eva, separar de Deus. Separar da comunhão com Deus. Separar da intimidade com Deus. Então o fruto, ele vai acontecer naturalmente, porque faz parte da espécie da árvore. Então se você faz parte da espécie de Deus, e você tem a raiz em Deus, sabe o que vai acontecer na sua vida? De uma forma simples, de uma forma natural, as promessas deles vão se cumprir na sua vida. A promessa dele vai se cumprir, o que ele falou vai cumprir. Ei, essa palavra vai cumprir. Você vai dominar, você vai sujeitar, você vai prosperar, você vai pisar nas cobras, nos escorpiões. Nada vai te impedir, nada vai te paralisar, nada vai te derrotar, porque o segredo é permanecer segundo a sua espécie. Quanto mais você permanece em Deus, mais as suas raízes são profundas em Deus. E mais você vai produzir aquilo que você foi formado e criado para produzir. Prosperidade, bênçãos, domínio, sujeitar todas as coisas, prosperar, crescer, multiplicar, avançar. Então tem pessoas que não estão acontecendo isso, por quê? Porque não estão com Deus. Estão se afastando de Deus. Assim como Adão fez, assim como Eva fez. E quando Adão se afastou de Deus, quando Eva se afastou de Deus, quem que entrou na história? Diga, a serpente. Então os diabos só vai entrar se você se afastar de Deus. O diabo só vai entrar se você se afastar do seu Criador. O diabo só vai entrar, trazer percas e prejuízos, só se você se afastar do seu Criador. Você estando junto, o diabo vai atacar? Vai, mas não vai atingir. Você estando junto, o diabo vai investir? Vai, mas não vai atingir. Então você vê que Jesus era perseguido por Satanás. No deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. E Jesus tinha brecha? Não. Jesus tinha pecado? Não. Jesus era perfeito? Sim. Então eu entendi que para o diabo atacar, não é o simples fato de você estar em pecado, porque Jesus não tinha pecado e o diabo atacou. Jesus não tinha brecha e o diabo atacou. E te ensinou que ele só te ataca quando tem brecha, quando tem porta aberta. Mas eu aprendi que ele vai atacar de qualquer jeito. Com brecha ou sem brecha. Com pecado ou sem pecado. Em obediência ou desobediência. Vai atacar de qualquer jeito. Mas vai atingir só se eu estiver distante. Vai atingir só se eu estiver longe. Vai atingir só se eu estiver em pecado. Vai atingir só se eu estiver em obediência. Vai atingir só se eu estiver distante. Então eu aprendi
O erro de Adão e o erro de Eva foi do quê? Se afastar da presença de Deus, se afastar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o ataque do diabo. O diabo se levanta para você se afastar de Deus. O diabo se levanta para você não confiar em Deus. O diabo se levanta para você não crer na palavra de Deus. Então ele conseguiu enganar Adão, ele conseguiu enganar Eva. Diga assim, um engano do inimigo na vida de Adão e Eva ocasionou a queda de Adão e a queda do homem. Coloca por favor João 10:10. João 10:10. Diga assim, o ladrão vem somente para roubar. Diga mais forte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Diga, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então o ladrão, o que podemos aplicar para Satanás? Satanás veio para matar, roubar e destruir. E as duas principais coisas que Satanás procura para roubar de nós são roubar nossa crença em Deus e roubar a palavra de Deus em nossas vidas. Diga assim, o diabo vai se levantar para tirar a minha fé em Deus. Diga, o diabo vai levantar para tirar a palavra de Deus de mim. Então Satanás enganou Eva, fazendo Eva duvidar da bondade de Deus, a palavra de Deus. Então Eva começou a duvidar, porque a serpente falou, se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não vai morrer, Eva. Mas o que Deus falou? Que vai morrer. Então o diabo começou a atacar a crença de Eva acerca da palavra de Deus. A fé de Eva acerca da palavra que saiu da boca de Deus. Qual é a estratégia do diabo para te derrubar? Se você foi formado para ter autoridade, para dominar, sujeitar, multiplicar, qual é a estratégia do diabo para te derrubar? Diga, fazer eu duvidar da palavra que saiu da boca de Deus. Fala assim, fazer eu perder a fé em Deus. Então todo o trabalho do diabo contra nós é para você uma hora duvidar de Deus. É para você uma hora duvidar da palavra de Deus. Porque quando duvidamos da palavra que sai da boca de Deus, quando duvidamos da palavra de Deus, o inimigo começa e consegue nos derrubar. Então você precisa permanecer firme com a fé na palavra que saiu da boca de Deus. Não é na palavra que saiu da boca do apóstolo, não é na palavra que saiu da boca da apóstola, não é a palavra que saiu de ninguém da Jacopef, é a palavra que saiu da boca de Deus. Quando Jesus estava no deserto e Satanás se levantou contra Jesus, Jesus estava 40 dias, 40 noites em jejum, sem comer e sem beber. E o que Satanás falou para Jesus? Transforme pedras em pães. E o que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus que Jesus ouviu? Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abriram e o Pai do céu falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então qual é a palavra de Deus a seu respeito? Você é meu filho, você é amado, eu tenho prazer em você. Você é meu filho, você é amado por mim e eu tenho prazer em você. Você é meu filho, você é amado por mim e eu tenho prazer em você. Já que você é meu filho, já que você é amado, já que eu tenho prazer em você, ei, você já é abençoado, você já é salvo, você já é curado, você já é liberto, você pode todas as coisas que te fortalece. O inimigo não tem poder contra você, se você crê na palavra que saiu da boca de Deus. E o que pode aplaudir Jesus? E o que o diabo tentou fazer com Jesus? Fazer com que ele duvidasse que era filho, porque o diabo falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para Adão e para Eva? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do... E o que Satanás falou para Eva? Pode comer sim, sua boba. Se você comer, não vai morrer não.
Deus é mentiroso. Deus está mentindo. Ele não quer que você, Eva, seja como Ele, conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal. Pode comer que você será como Deus. Mas Eva já era como Deus. Adão já era como Deus. Eles possuíam a glória de Deus. Estavam sem pecados. Estavam reservados para a vida eterna. E aí vem Satanás tentando distorcer a palavra de Deus para derrubar Eva e consequentemente derrubar Adão. Então o que o diabo está querendo fazer contra nós? Dizer que a Bíblia é mentirosa, dizer que a palavra de Deus é mentirosa, dizer que esse negócio de fé não dá certo não, que esse negócio de esperar promessa não dá certo não, esse negócio de vir para a igreja, ficar sentado recebendo uma palavra, dá certo não, com esse negócio de viver com Deus não dá certo não, esse negócio de renunciar para ter uma vida com o Pai não dá certo não. E quantos estão acreditando nessa mentira? Estão sendo destruídos pelo diabo agora. Então essa é a estratégia do diabo. Mas Jesus falou, vocês vão viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como nós somos espírito, Deus deixou um alimento espiritual, que é a palavra. E Cristo é o verbo que desceu do céu e se fez carne. E ele falou, eu sou o pão da vida, quem comer de mim terá vida eterna. Eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. O que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão viverá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa? Diga Cristo. Quanto mais você se relacionar com Cristo, mais você está se relacionando com a palavra. Quanto mais você se relaciona com Cristo, mais você tem a verdade da palavra dentro de você. Quanto mais você se relaciona com Cristo, mais você tem revelação da palavra. Ei, o problema de Adão e Eva foi largar Cristo para se relacionar com uma serpente, porque a árvore da vida representa Cristo. Eles rejeitam Cristo para dar atenção para o diabo. Todas as vezes que você rejeitar Cristo para dar atenção para o diabo, a queda é certa. A derrota é certa, mesmo que você não seja derrotado e ele seja derrotado. Então qual é a estratégia do diabo? Fala assim, tirar a minha atenção da árvore da vida, que é Cristo, e colocar atenção nas palavras que saem da boca dele, que distorce as palavras de Deus. Então Satanás sempre vai fazer você olhar para você. Sempre vai fazer você olhar para o que você pode fazer. Sempre vai fazer você olhar e confiar na força do seu braço, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é eu que tomo a direção da minha vida. É eu que tomo as decisões da minha vida. Sou eu que estou no centro. Independentemente de Deus, eu cuido da minha vida. Independentemente de Deus, eu tomo as minhas decisões. Independentemente da palavra de Deus, eu escuto outras palavras. E é aí que o diabo consegue nos derrotar, nos derrubar, nos fazer fracassado, pobres, miseráveis, doentes, deprimidos, oprimidos, desejando a morte, sumir e desaparecer. Porque quantas vezes trocamos Cristo pelas nossas decisões? Tomamos decisões sem Cristo. Tomamos e escolhemos coisas sem Cristo. Fazemos planejamento sem Cristo. Foi isso que Adão fez lá no jardim. Trocou Cristo pela direção da serpente. Trocou a palavra de Deus pela palavra do diabo. Quais palavras você tem dado crédito? Palavra dos fofoqueiros? Dos linguarudos? Das pessoas que não estão contentes de ver você com Deus, servindo a Deus, estão sendo usados pelo diabo para tirar você da presença de Deus, da igreja que Deus plantou, da igreja que Deus colocou? Quais palavras você tem dado ouvido? Para as que saem da boca de Deus ou para as que saem da boca do diabo? Abra, por favor, Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Influenciado pelo diabo, Eva foi lá e comeu. Eva deu para Adão, Adão foi lá e comeu. E eu pergunto, eles morreram instantaneamente? Não. Diga assim, eles morreram no espírito. E para que serve o seu espírito? Diga assim, para eu ouvir a Deus, contactar a Deus
me relacionar com Deus. Olha aqui para mim, você não ouve Deus no ouvido. Você não ouve Deus de voz audível, mesmo que Ele possa dizer em voz audível, mas não é como Ele quer falar com você. Você vai ouvir Deus de uma forma sem ser uma voz audível. Você vai ouvir Deus dentro de você, silenciosamente, no seu espírito. Então, quando Adão come do fruto da árvore do bem e do mal, o que é que morre? O espírito. A natureza perfeita, divina, morre. Muda o DNA de Adão. Muda o DNA de Eva. Agora a morte passa a reinar. Quem está entendendo? Enfermidades passam a reinar. Miséria, pobreza passa a reinar. Agora para o homem comer, ele vai ter que suar. Ele vai ter que ralar. Ele vai ter que trabalhar. A mulher agora vai sentir dores de parto para dar à luz, que é uma dádiva correspondente à dádiva de Deus que te deu a luz. Deus não teve dores de parto para fazer você, para formar você. Não era para a mulher sentir dores de parto, porque a luz é uma dádiva. A luz é uma obra maravilhosa, é um milagre maravilhoso que dá a vida. E a vida não foi feita para você sentir dor nem no parto. Não foi feita para você ter uma vida de dores, de mortes, de destruição. Mas isso entrou por causa da desobediência, por causa da queda, por causa da incredulidade de Adão e Eva na palavra de Deus. A terra não existia espinhos, a terra não existia abrolhos, mas depois do pecado nasce espinhos. A rosa não era para te ferir, a rosa era para você ver a glória de Deus. A criação não era para te comer igual o leão, a serpente não era para te matar, porque quando você olhasse para a criação, você ia ver a glória de Deus e você poderia interagir com a criação de Deus, porque até os animais Deus fez para o homem. Mas quando o homem cai, a morte passa a reinar. A autoridade e domínio de Adão passa para Satanás. E lá no deserto, quando Jesus está jejuando e sendo tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo leva ele para um pináculo muito alto. E lá de cima o diabo fala para Jesus: olhe todo esse reino, essa glória, ou seja, esse mundo, foi-me dado. E se você, Jesus, se prostrar e me adorar, eu darei para você e te farei rico. Porque esse mundo, a glória, a riqueza foi me dado. Quem é que deu para Satanás? O mundo, a glória, a riqueza, a autoridade, o domínio. Quem deu para Satanás? Adão. Então quando Adão peca, é passado tudo que Deus deu para Adão, para Satanás. Por isso que hoje, o homem sem Cristo é derrotado, é enfermo, é maldito, é doente. Cada dia mais pragas, pestes, vírus, maremotos, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, país contra país, guerras, maremotos, terremotos, consequências do pecado. Não tem nada a ver com Deus isso. Consequência da queda de Adão. Adão perde tudo que Deus deu. Então você nasceu de Adão sem direito a nada. Você nasceu de Adão pobre. Você nasceu de Adão miserável. Você nasceu de Adão pecador. Você nasceu de Adão com o espírito morto, longe de Deus, distante de Deus, inimigo de Deus, condenado. Quem tinha domínio sobre você era a serpente. Quem tinha domínio sobre você? Satanás. O diabo, domínio sobre o homem. Antes era o homem que tinha domínio sobre toda a criação. Agora, quando Adão peca, Satanás tem domínio sobre toda a criação. Por isso que quando o homem morria, antes da morte de Jesus, nem o homem ia para o céu. As portas do céu estavam fechadas para o homem. O homem perdeu tudo. Assim como Satanás perde tudo na rebelião lá no céu, ele faz o homem perder tudo numa rebelião no jardim. Por isso você tem que tomar cuidado com rebelião. Com quem fala mal do outro. Com quem quer te jogar para pôr contra o outro. Para quem fala mal da igreja, do apóstolo, do pastor, das coisas de Deus, você tem que tomar cuidado. É espírito de rebelião. Querendo tirar você do que Deus deu, aonde Deus plantou, aonde Deus colocou. Aonde Deus plantou Adão e Eva, no jardim. Era para eles ficarem lá. Deus não colocou eles lá para eles saírem, para perderem as bênçãos, para perder o jardim, não. Mas quando o espírito de rebelião entra, eles perdem.
Quando você dá atenção para o espírito de rebelião, você perde tudo que Deus te deu. Mas Deus não fez você para ser assim. Deus não fez você para ser pecador, doente, miserável, pobre, escravo do diabo, escravo do pecado. E o que reflete isso é o povo de Israel, 430, 450 anos escravo no Egito por Faraó. Assim era você, escravo por Faraó. No Egito, neste mundo, pelo diabo. Você não tinha escolha. Você nasceu assim. Porque Adão, seu representante, pecou, falhou. E você nasceu em pecado, falho, destituído da glória, sem nada, pobre, miserável, maldiçoado, enfermo, doente, preso, escasso, escravo do diabo. O diabo estava com os pés dele na nossa cabeça. Não tinha o que você podia fazer para vencer o diabo. Não tinha nada que você podia fazer para vencer o pecado. Não tinha nada que você podia fazer para vencer a morte. Você estava condenado, sentenciado, perdido, abandonado. Mas diga assim, mas o plano de Deus não era me deixar pobre, não era me deixar em pecado, não era me deixar escravo e nem condenado. Diga, o plano dele era restaurar tudo o que eu perdi com a queda de Adão. Por isso o Pai envia Jesus por mim para consertar o erro de Adão, para obedecer o que Adão desobedeceu, para que através de Cristo eu fosse remido, justificado, abençoado, vitorioso e recebesse de volta tudo que Adão perdeu